Língua Portuguesa, Livro C, Gramática, Lição 2, Aula 2. Olá! Estão todos bem? Você que assiste essa aula, tudo bem com você? Alfa e Beto, e com vocês? Tudo bem. Ótimo! Bom começar a aula sabendo que estão todos bem, todos animados. Hoje a gente vai aprender muita coisa nova e vai continuar falando do texto do Fóssil de Brinquedo. Correção do dever de casa. Vocês tinham de fazer o exercício 6 da página 19. Ele quer saber qual a regra de acentuação é mais fácil. Alfa, você fez? Sim. A questão pede para vocês procurarem palavras proparoxítonas no texto. Faça um fóssil. O que você encontrou, Alfa? Mostre pra gente. Plástico. Centímetro. Máximo. Você conseguiu entender por que as proparoxítonas são acentuadas? Dá para entender qual é a regra? Todas terminam em O. É isso? Boa observação, Alfa. Como a gente já falou, a gente precisa estar sempre atento às letras e às palavras. Com as proparoxítonas, porém, é mais fácil. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos escrever para lembrar sempre. Todas as palavras proparoxítonas têm acento. É isso aí. Não existe proparoxítona sem acento. Aprendemos mais um pouco sobre as letras, sobre gramática. Agora vamos falar das frases, da sintaxe. Vocês já tentaram fazer o fóssil de brinquedo que o texto do nosso livro mostra? Ainda não, mas vou fazer logo logo. Mas todos leram o texto, certo? Já li várias vezes para aprender como faz. Ótimo! Então vocês certamente repararam nas explicações do texto. Sim, ele manda a gente colocar areia numa bandejinha. Depois coloca gesso. Tem um monte de coisas para fazer. E está bem explicado? Sim, tudo explicado. Certo! Agora imaginem se o livro explicasse assim: preparação do gesso. 1. Despeje. 2. Despeje. 3. Aguarde. E 4. Misture. Dá para entender as instruções com esse texto? Dá para saber o que é para fazer? Não dá. E por quê? Só tem os verbos. Mas os verbos não mostram uma ação? O texto não mostra, então, qual ação deve ser feita? Despeje, misture. Mas ele não diz o que é para despejar, nem o que é para misturar. Ah, boa observação, Alfa. O texto não diz o que é para despejar e nem o que é para misturar. E se a gente fizer perguntas para tentar descobrir o que está faltando? Vamos fazer o seguinte: vamos escrever esses verbos e vamos perguntar. Despeje, aguarde e misture. Despeje. O que a gente pode perguntar para saber o que é para despejar? O que é para despejar? Onde é para despejar? Ótima ideia. Vamos anotar. Despeje. Despeje o quê? Despeje onde? E aguarde. O que a gente pode perguntar para saber o que é para aguardar? Aguarde o quê? Aguarde até quando? Despeje. Despeje o quê? Despeje onde? 2. Aguarde. Aguarde o quê? Aguarde até quando? Muito bem. E misture. O que a gente pode perguntar para saber o que é para misturar? Misture o quê? Misture com o quê? Misture como? Acho que também pode ser. Despeje. Despeje o quê e despeje onde? 2. Aguarde. Aguarde o quê? Aguarde até quando? E 3. Misture.
Misture o quê? Misture com o quê? Misture como? Agora a gente vai ver se encontra no texto resposta para as perguntas. A primeira: despeje o que e despeje onde? O que o texto explica? Despeje o que e despeje onde? Resposta: despeje 1 litro de água no pote para mistura. Então, a resposta explica o que a gente precisa saber? Com certeza, agora dá para entender. Então vamos para a segunda. Aguarde. Aguarde o quê? Aguarde até quando? Resposta: aguarde 1 minuto. A resposta ajuda? Dá para entender agora o que a gente tem de fazer? Agora dá para entender. Tem que aguardar 1 minuto. E a terceira? Misture. Misture o quê? Misture com o quê? Misture como? Resposta: misture o gesso com a água com a ajuda de uma colher de pau. E agora vocês conseguem entender a instrução? Está claro o que a gente tem de fazer? Sim, com certeza. Ótimo! Então, o que a gente viu aqui? A gente já sabia que precisa dos verbos na frase, porque o verbo mostra uma ação. Num texto de instruções, ele mostra qual ação deve ser feita. E a gente aprendeu mais uma coisa bem importante. As frases também precisam dar informações completas sobre o que é para fazer. Essas informações complementam o verbo. Como faz, quando faz, com o que faz, para que faz, onde faz e por aí vai. Dependendo da orientação, o complemento pode mudar, mas ele precisa estar na frase. Senão a instrução não fica clara, nem completa. Senão a gente não consegue fazer o que tem de ser feito. Vamos ver um desenho que tem no livro explicando isso. Ele ajuda a gente a entender isso muito bem. Para entendê-lo bem, vamos começar descobrindo qual é o verbo. Qual é a ação? Alfa, qual é o verbo? Despeje é a palavra que está em vermelho. Despeje. E em que modo está esse verbo? Infinitivo? Imperativo? Imperativo, com certeza. Ele está dando uma ordem, ou é uma instrução também. Acho que ele está dando uma orientação para a gente. E qual é a orientação? O que ele manda a gente fazer, Beto? Despeje 1 litro de água. Ele manda despejar 1 litro de água. É a parte da frase escrita em verde. E o que mais ele diz? Para despejar a água no pote para mistura. Isso mesmo. É a parte da frase escrita em azul. Quanto mais informações ele der, melhor. Quanto mais ele complementar o verbo, melhor. Porque a gente vai entender melhor a instrução. A gente vai entender melhor o que é para fazer. Agora é a vez de vocês. A gente vai pegar as 4 frases do exercício 12. Primeiro, a gente vai escrever essas frases. Depois, vai desenhar as setas para mostrar os complementos dos verbos, exatamente como no exemplo do exercício. E por último, a gente vai escrever as perguntas para entender o que é para fazer. Vamos? Vamos! A primeira frase: com o punho fechado, compacte toda a superfície da areia. Qual é o verbo? É compacte, no imperativo. Compacte. Vamos circular o verbo em vermelho? E quais são os complementos? Compacte toda a superfície da areia. É toda a superfície da areia. Então vamos escrever isso em verde e fazer a seta? Compacte o quê? Toda a superfície da areia. O complemento em verde explica o que fazer. Tem mais algum complemento ao verbo compacte? E com o punho fechado? Não é uma instrução? Compacte toda a superfície como? Com o punho fechado. O complemento em azul explica como fazer.
Então a gente sabe o que tem de fazer. E a gente sabe como tem de fazer. É uma explicação bem completa. Vamos para a próxima frase. Coloque a forma sobre um banquinho de cozinha. Qual é o verbo que mostra a ação a ser feita? Coloque. Coloque é a ação a ser feita. E qual o complemento do verbo? O que explica melhor o que fazer ou como fazer? Coloque a forma. A forma. Coloque a forma. Muito bem. Explica o que é para colocar. E o restante da frase? Tem outro complemento aí? Sobre um banquinho de cozinha. Coloque a forma sobre um banquinho de cozinha. Coloque a forma sobre um banquinho de cozinha. Agora ele explicou onde a gente deve colocar a forma. Então a gente já sabe o que e onde tem de fazer. É uma explicação completa também. Vamos para a terceira frase. Ponha a mão lentamente sobre a areia. Qual é o verbo? Qual a ação que deve ser feita? Ponha. Ponha. Isso. E os complementos? Ponha o quê? Onde? Ou como? Ponha a mão. Ponha a mão. Ótimo. Explica o que a gente tem de pôr. Um bom começo de instrução. E o que mais? Ponha a mão lentamente. Acho que lentamente também é importante. Ponha a mão lentamente. Sim, é importante. Explica como a gente tem de pôr a mão. Podia ser rápido, podia ser com força, mas é lentamente. Também é uma boa orientação. E o que mais? Sobre a areia. Coloque a mão sobre a areia. É o onde. Sobre a areia. Isso mesmo, explica onde a gente deve colocar a mão. Então já sabemos o que, como e onde. Temos uma instrução bem completa. Vamos fazer agora a última frase para ter certeza de que a gente entendeu tudo. Que a gente pode entender instruções completas. E que a gente também pode dar instruções completas. Não jogue água com gesso na pia. Qual é o verbo, a ação que deve ser feita, Beto? Jogue. Vocês repararam que desta vez o texto orienta a não fazer uma coisa? Não jogue água com gesso na pia. Acho que a gente não deve esquecer isso. Qual o complemento da ação, Beto? Água com gesso. Não é para jogar água com gesso. Isso mesmo. Água com gesso. É a resposta para a pergunta o quê? Não jogue o quê? Água com gesso. E que outra pergunta a gente poderia fazer? Onde? Não jogue água com gesso onde? Isso mesmo. Não jogue água com gesso onde? Na pia. Então a gente sabe o que tem de fazer. Ou melhor, o que não pode fazer. Não pode jogar. A gente sabe o que não pode jogar, a água. E a gente sabe onde não pode jogar, na pia. Temos outra instrução completa. O que vocês acharam? Estão prontos para entender os textos que dão instruções? Com certeza. Estão prontos também para escrever textos com instruções completas? Textos com explicações bem claras? Acho que sim. Isso é muito importante, porque a gente escreve esse tipo de texto a todo momento. A gente nem percebe. Alfa, imagine que o Beto teve de faltar à aula hoje. Mas o Beto não quer ficar atrás da turma. Então você vai escrever um bilhete para ele contando o que o professor ensinou na classe. Vai dizer o que ele precisa ler e quais exercícios fazer. Assim o Beto consegue. Que pena que você não foi à aula hoje. Esse bilhete, Alfa. Vamos escrever aqui? Beto, que pena que você não foi à aula hoje. Mas não se preocupe. Anotei tudo o que você precisa fazer. Leia o texto Faça um Fóssil na página 16.
Preste atenção nas frases porque o texto dá muitas instruções. Veja todos os exercícios da lição. Depois faça o 11 e o 12. De lição de casa, tente fazer o exercício 15. Se tiver alguma dúvida, me ligue. Não falte amanhã. Alfa. Vocês perceberam que o Alfa passou várias instruções para o Beto? Vamos marcar os verbos para entender isso melhor? Que pena que você não foi à aula hoje. Mas não se preocupe. Anotei tudo o que você precisa fazer. Leia o texto Faça um Fóssil na página 16. Preste atenção nas frases, porque o texto dá muitas instruções. Veja todos os exercícios da lição. Depois faça o 11 e o 12. De lição de casa, tente fazer o exercício 15. Se tiver alguma dúvida, me ligue. Não falte amanhã. Alfa. Vejam só. Em um bilhete curtinho tem 8 instruções. Quase uma a cada linha. Beto, as instruções do Alfa no bilhete estão claras? Sim, muito claras. Já sei tudo o que tenho que fazer. Ótimo! Se o Beto entendeu, é sinal de que o Alfa explicou corretamente as ações que devem ser feitas. E também mostrou os complementos das ações, ou seja, ele falou o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito e por aí vai. É assim que se escreve uma boa instrução. Como é que a gente sabe se ela é boa? Porque o Beto entendeu tudo o que precisa fazer. Pessoal, vocês ainda estão bem ligados na aula? Sim! Então quero ver se vocês percebem a diferença entre essas duas frases. Atenção, hein? Só vai perceber a diferença quem estiver mesmo ligado. João adora a escola por causa da aula de artes. João adora a escola apesar da aula de artes. Qual é a diferença entre essas frases? Nas duas o João adora a escola. Mas na primeira, ele gosta de aula de artes. Na segunda, parece que ele não gosta da aula de artes. Excelente pista, pessoal. Tem alguma coisa na primeira frase que é o contrário da segunda, não é? Que palavras fazem isso? Por causa e apesar. Vamos escrever essas palavras em vermelho? Assim a gente enxerga melhor o que aconteceu. João adora a escola por causa da aula de artes. E João adora a escola apesar da aula de artes. Aí está. Melhorou? Ficou mais claro? Qual é o sentido de por causa na primeira frase? O que por causa quer dizer pra gente? João adora a escola por causa da aula de artes. Por causa explica por que o João adora a escola. Excelente, Alfa. Por causa explica por que o João adora a escola. Ele adora a escola por causa da aula de artes. A aula de artes é a razão, é o motivo para o João gostar da escola. Parece que sem a aula de artes, o João nem ia gostar da escola. Isso mesmo, Beto. Se não tivesse aula de artes, o João não gostaria da escola. Então a gente já descobriu o que o por causa faz na primeira frase. Ele explica. E a segunda frase? João adora a escola apesar da aula de artes. Qual é o sentido de apesar aí? O que apesar quer dizer pra gente? Que o João gosta de tudo na escola, menos da aula de artes. Isso mesmo. A aula de artes é a parte que o João não gosta. Mesmo assim, ele ainda adora a escola. João adora a escola por causa da aula de artes. E João adora a escola apesar da aula de artes. Deu para entender a diferença entre por causa e apesar? Se vocês forem ao sumário do nosso livro, vão ver que por causa e apesar são conjunções. A gente já falou sobre conjunções, não é? Conjunção quer dizer unir, juntar,
E é isso que as conjunções fazem. Elas juntam palavras ou frases. Nas frases do João, elas juntam duas informações. João adora a escola, mais aula de artes. A primeira é João adora a escola. A segunda é aula de artes. Por causa e apesar vão juntar as duas ideias. E cada uma delas vai dar um sentido diferente à frase. Vamos fazer um exercício para ver se vocês conseguem juntar as informações, como no exemplo do João. Ou seja, se conseguem usar as conjunções por causa e apesar corretamente. Vejam as informações que a gente tem. Sempre sou pontual, mas as aulas começam cedo. Primeiro vamos escrever uma frase que mostre que eu gosto de acordar cedo. Como fica, Alfa? Sempre sou pontual por causa das aulas. Começam cedo. Parece que a gente precisa mudar um pouco o verbo, não é? E se a gente disser sempre sou pontual por causa das aulas começarem cedo? Melhor. Vamos escrever isso? Sempre sou pontual, mas as aulas começam cedo. 1. Sempre sou pontual por causa das aulas começarem cedo. É isso. A razão de eu ser pontual é que as aulas começam cedo. Essa é a razão de eu ser pontual. Agora vamos fazer uma frase mostrando que eu não gosto de acordar cedo. Como faz, Beto? Sempre sou pontual, apesar das aulas começarem cedo. 1. Sempre sou pontual por causa das aulas começarem cedo. 2. Sempre sou pontual apesar de as aulas começarem cedo. Muito bem, é isso mesmo. As aulas começam muito cedo, mesmo assim eu consigo chegar na hora, sou pontual. O que a gente fez? A gente juntou duas informações usando por causa e apesar, mas as frases ficaram bem diferentes, porque por causa e apesar juntam as informações de forma bem diferente. A gente falou bastante sobre as frases hoje, sobre como as palavras se relacionam nas frases. Vamos voltar um pouco agora para as palavras. Só para as palavras. Vamos começar olhando para algumas palavrinhas. Uma delas é fóssil, que aparece no texto do fóssil de brinquedo. A outra é refil. Fóssil, fósseis. Refil, refis. Acho que vocês sabem muito bem como descobrir por que fóssil e fósseis têm acento. Mas refil e refis não têm acento, não é? Divide as palavras em sílabas. Descobre a sílaba forte. Vê as regras. Isso! Vamos fazer isso. Vamos dividir as palavras em sílabas e sublinhar as sílabas fortes. Fóssil, fósseis. Refil, refis. Fóssil e fósseis são paroxítonas. Refil e refis são oxítonas. Alfa, por que fóssil e fósseis têm acento? E Beto, por que refil e refis não têm? Fóssil termina com L. E fósseis termina em ditongo, com S depois. Refil termina em L. Oxítona que termina em L não tem acento. Refis termina em I, seguido de S. Também não tem acento. É a regra. É a regra. Bom, agora vamos olhar só para o singular e o plural. Fóssil e refil terminam com IL. Mas o plural de fóssil é fósseis, com eis. E o plural de refil é refis, com is. Por que tem essa diferença? Será que isso tem a ver com a palavra ser oxítona ou paroxítona? Vamos investigar. Vamos escrever palavras parecidas com fóssil e refil e ver como a gente escreve o plural dessas palavras.
Alfa, você tem sugestões de palavras parecidas com fóssil? Dócil, ágil, útil. Muito bom. Vamos anotar. Fóssil, fósseis. Dócil, dóceis. Ágil, ágeis. Útil, úteis. E refil, refis. Vejam só, o plural de dócil, ágil e útil é igual ao de fóssil. Acho que a gente já descobriu uma regra, não é? Afinal, o plural dessas palavras é sempre igual. Qual é a regra? O plural de paroxítonas terminadas em il é escrito com eis. Agora vamos ver o plural de palavras como refil. Beto, você encontrou palavras como refil? Sim, funil, juvenil e fuzil. Vamos acrescentar as palavras do Beto ao quadro. Fóssil, fósseis. Dócil, dóceis. Ágil, ágeis. Útil, úteis. Refil, refis. Funil, funis. Juvenil, juvenis. Fuzil, fuzis. Uau! Vocês viram isso, pessoal? O plural das palavras que o Beto encontrou é igual ao de refil. E então a gente encontrou a regra do plural dessas palavras. O plural das oxítonas que terminam em il é escrito com is. Vamos escrever as duas regras que a gente descobriu? O plural de paroxítonas terminadas em il é escrito com eis. O plural das oxítonas que terminam em il é escrito com is. E lembrem-se, são as regras. Valem sempre. Resumo da aula. Hoje a gente aprendeu muitas coisas novas. A gente aprendeu que quando a gente dá uma instrução, precisa explicar direitinho o que tem de ser feito. As frases que dão instrução ou orientações usam verbos no imperativo. O verbo mostra qual é a ação a ser feita. Mas isso não basta. A gente precisa dizer como a ação deve ser feita, onde deve ser feita, quando tem de ser feita e por aí vai. Quanto mais detalhes, melhor. E o que a gente aprendeu mais? A gente viu como usar por causa e apesar. Por causa e apesar são duas conjunções. Elas juntam ideias e mudam completamente as frases. Isso tudo que a gente aprendeu tem a ver com a sintaxe, com é assim que se escreve, ou seja, com a relação das palavras dentro da frase. Mas a gente também aprendeu coisas de gramática, do correto. O que foi? A gente aprendeu a fazer o plural das palavras que terminam em il, il. Viu que o plural muda. Se a palavra é oxítona, escreve de um jeito. Se é paroxítona, de outro. Mais uma vez, a gente viu como é importante prestar atenção às letras e às palavras. Dever de casa. Lição de casa. Vocês devem fazer o exercício 13 como lição de casa. Vocês têm de escrever frases com explicações bem claras. Caprichem na lição de casa. E se vocês fizerem o fóssil de brincadeira, me contem como foi. Na próxima aula. Até lá!